Quero dizer que, para mim, particularmente, é uma satisfação estar aqui, poder conhecê-los e conversar com vocês. Eu sou professor do Departamento de Psiquiatria, eu sou psiquiatra de crianças e adolescentes, e eu sou responsável pelo curso de psiquiatria no 4º ano. Então, eu encontro, junto com o Lotufo, que está aqui, o Teng e vários professores, e nós encontramos sempre os filhos de vocês no 4º ano, porque nós entendemos que a situação que está acontecendo agora e envolve, sem dúvida nenhuma, vocês, e nós nos entendemos como parte ativa e que, junto de vocês, precisamos dar conta da situação. É possível que todos saibam, alguns não saibam, mas o que de fato vem acontecendo é um número grande de tentativas de suicídio entre os nossos alunos. Associado a isso, um número também bastante grande de alunos com sintomas depressivos significativos. Um número que nós não esperamos simplesmente pelo acaso. O que vem acontecendo aqui é algo que essa reportagem aponta um número grande de médicos e de acadêmicos de medicina em todo o mundo com depressão. Então, nós não entendemos que o que vem acontecendo aqui, exceto por algumas particularidades que eu vou abordar em seguida, é algo extraordinário, é algo diferente das maiores e da maior parte das escolas de medicina. Porque, como o Teng mencionou, é bem provável que o número de pessoas com depressão venha aumentando na população em geral. O movimento da Organização Mundial de Saúde corrobora esse provável aumento da prevalência de depressão. Eu quero chamar a atenção aqui de vocês para o slogan dessa campanha, que é "Vamos falar", que eu acho que é o aspecto talvez mais importante e é o que nós estamos fazendo aqui. Eu acho que essa situação toda que se criou que nós detectamos na nossa faculdade é uma grande oportunidade para que nós possamos estar aqui juntos, para que internamente nós possamos falar sobre isso e vocês, nas famílias de vocês, possam também falar sobre isso. E eu acho que esse é o aspecto mais relevante da situação. Esse é um estudo que agrega diferentes estudos que avaliaram o número de acadêmicos de medicina deprimidos. Foram mais de 160 estudos em mais de 40 países e a prevalência de depressão ou de sintomas depressivos é de 27%. É mais ou menos 3 vezes a prevalência de depressão ou sintomas depressivos que nós esperamos na população em geral nessa faixa etária, 3 vezes maior entre médicos e acadêmicos de medicina. A entrada no curso implica num aumento dessa prevalência, quer dizer, nós não estamos falando apenas de indivíduos com características específicas e que se concentram no curso de medicina. Claro que eles têm características específicas, mas o curso de medicina, a entrada nele, implica num aumento de 13% da prevalência de depressão. E vejam que em torno da metade desses indivíduos, em torno de 15% daqueles deprimidos, estavam fazendo tratamento, o que é um dado bastante sério. E a taxa de ideação suicida é em torno de 10%. Como a gente entende por que a depressão aparece aqui para adolescentes, a área que eu estudo, mas que vale, como o Teng falou, os acadêmicos de medicina estão transitando aí entre a adolescência e a idade adulta, e sem dúvida isso é um fator de risco do ponto de vista de desenvolvimento. É uma carga importante essa entrada na idade adulta. Existem fatores de risco familiares, e a diversidade familiar é um importante fator de risco, que interage com as questões genéticas.
e que também interage com as questões de temperamento. Alguns tipos de temperamento, alguns padrões de funcionamento favorecem que as pessoas eventualmente desencadeiem, apresentem um transtorno depressivo em algum momento da vida. E comportamentos de saúde de risco, como abuso de substâncias, como restrição de sono, comportamentos muito frequentes na adolescência, no início da idade adulta, e que se associam também, por exemplo, à restrição de sono com o curso, com a demanda de trabalho que os nossos estudantes têm. O burnout é algo também que eleva a possibilidade de que os nossos acadêmicos e os médicos, de uma forma geral, tenham depressão. E a grande carga de trabalho é um fator de risco para burnout. A restrição de sono é um fator de risco bastante importante. A inserção num sistema de saúde com muitos problemas e a frustração decorrente, a falta de autonomia e, muitas vezes, de sentido no trabalho, e os conflitos entre o que a família exige de dedicação e quanto sente que o adolescente, o adulto, está se afastando por conta da faculdade, e as dinâmicas que se relacionam a isso. O sentimento de falhar ou de cometer erros reais é algo muito importante entre nós médicos. Nós somos treinados para não falhar. Muitas vezes, falhas nossas representam problemas muito graves para outras pessoas. E os acadêmicos, que ainda são muito inexperientes na tarefa, quando falham, seja pela alta exigência que eles têm consigo mesmo, pela pressão do grupo, pelos professores, vivenciam essas situações com muito estresse. E isso é um outro fator de risco para essas situações de burnout e depressão. E a maior parte dos nossos acadêmicos, a maior parte de nós médicos, temos alguns traços de personalidade, de temperamento, que não nos ajudam em nada em termos de sermos pacientes e tolerantes conosco mesmo. Nós somos, na maior parte das vezes, perfeccionistas e bastante exigentes com o nosso desempenho. E quando há, obviamente, dissonâncias entre o nosso desempenho, ou quando nós entendemos que há essas dissonâncias, burnout e depressão são situações que com frequência surgem. É um fator de risco para a depressão, e é importante pensar que burnout é um fator de risco também para suicídio, independente da depressão. O suicídio nessa faixa etária é a segunda causa de morte. É algo bastante importante, bastante importante. Existem vários modelos que tentam explicar por que as pessoas se suicidam e entender o comportamento suicida. Todos eles são complexos, eu não vou entrar no detalhe aqui com vocês, mas, primeiro, olhando esse slide, a ideia de que é complexo, de que é um fenômeno bastante complexo, e buscar uma causa, duas causas, talvez seja muito simplista, é muito simplista. Nós temos diversos fatores que concorrem para que esse comportamento ocorra. Eu só quero frisar algo que o Teng mencionou, que é o suporte social. O suporte social, ou a falta de suporte social, é um fator de risco bastante importante para o suicídio. Existem vários outros fatores modificáveis aqui nessa equação. Fatores ambientais, como a exposição a pessoas que tentam ou que se suicidaram, também é um fator de risco importante. E é diferente isso de falar sobre suicídio. Falar sobre suicídio e, eventualmente, perguntar para o filho de vocês se eles têm pensado em morrer ou já pensaram em se matar, não aumenta a chance de que isso vai acontecer. Agora, a exposição na mídia de uma forma glamourizada, de uma forma que retrata o suicídio como uma solução, primeiro como uma consequência de fatores específicos e como uma solução para os problemas, sim, pode aumentar esses comportamentos. Entre médicos, a estimativa é que um médico por dia nos Estados Unidos se mate. A taxa de suicídio na população em geral é maior entre os homens do que entre as mulheres, mas vejam que entre os médicos e estudantes de medicina há um aumento substancial do risco das mulheres médicas cometerem suicídio.
em termos da psicopatologia do que de doença psiquiátrica é subjacente ao suicídio, a depressão é tão frequente entre os médicos do que em relação à população em geral, mas a maior parte das vezes os médicos, ou a taxa de tratamento entre os médicos é menor do que da população em geral. Então nós temos, todos certamente vocês sabem, que os médicos são péssimos pacientes, tá? E realmente nós não aprendemos a nos cuidar, tá? E isso se reflete certamente nessa situação. Importante vocês terem em mente que até a criação do Grapal, em 1986, aqui na nossa faculdade, houve 8 suicídios conhecidos em 25 anos. E depois da criação, o registro, né, de eventos conhecidos aponta para 2. Quais são os fatores, e eu estou repetindo aqui o que já foi dito, quais são os fatores que nós sabemos que se associam ao suicídio entre médicos e acadêmicos? O perfeccionismo, a exigência e a ideia de que errar não é uma alternativa. Tá? Isso é muito parecido com o perfil, a mentalidade dos militares. Um meio competitivo e que reforça essas crenças de que errar não é uma possibilidade, que a gente precisa sempre acertar. Eventualmente, situações de abuso de poder na hierarquia, na nossa hierarquia. A ideia e a nossa identificação como médicos de que quem cuida e não uma identificação de que quem recebe o cuidado. E uma dificuldade de se colocar nesse papel de quem precisa de ajuda. E é curioso notar que é uma dificuldade nossas, médicos também, de cuidar de outros médicos. Então, muitas vezes, são feitas consultas nos corredores, meias consultas, e isso, obviamente, é uma barreira para um cuidado adequado e, eventualmente, nós temos dificuldade de olhar para o nosso colega que, né, estudou e trabalha conosco diariamente e pensar que ele está deprimido, ou ele pode ter uma ideação suicida, porque, obviamente, isso remete às nossas próprias fragilidades e às nossas próprias fraquezas. O estigma sobre a doença mental é pervasivo na nossa sociedade, inclusive entre os médicos, e o medo de que, ao nós recebermos o diagnóstico de depressão, isso possa afetar negativamente a nossa carreira. Muitas vezes os médicos, nós nos automedicamos, e nem todos nós somos psiquiatras, e nos medicamos de uma forma errada, de uma forma com doses inadequadas, ou, obviamente, nós não somos as melhores pessoas para nos tratarmos. Tá? As taxas altas de burnout, restrição de sono é algo bastante importante, e, infelizmente, o fato de nós conhecermos quais são os métodos letais, né, e termos acesso a eles é um fator de risco importante. O estigma, e o que nós estamos fazendo aqui é combater o estigma, é uma das barreiras mais importantes, talvez a mais importante entre os médicos para buscar tratamento. Tá? O estigma implica em estereótipos, né, nesses rótulos que nós temos e que, quando nós pensamos em alguém deprimido, nos vem à cabeça: louco, fraco, descontrolado. O preconceito, né, e todas as manifestações afetivas relacionadas, e a discriminação, quer dizer, há barreiras para aquelas pessoas que têm algum transtorno mental acessar, por exemplo, uma boa panela para o internato. E o autoestigma, isso é muito forte, né? O quanto nós nos vemos tendo depressão, por exemplo, com todos esses rótulos, com todas essas ideias, e que nos prejudicam e que nos atrapalham para que nós busquemos tratamento. Esse é um estudo, eu vou passar rapidamente, mas são várias falas relacionadas a estigma que foram colocadas para estudantes de medicina. Alguns estavam deprimidos e outros não estavam deprimidos. E o que esse slide mostra é que o estigma sobre a doença mental entre aqueles deprimidos era muito maior
do que entre aqueles estudantes não deprimidos. Então, vejam, aqueles que mais precisam de tratamento, aqueles que estão deprimidos, são aqueles que mais se olham de uma forma estigmatizadora. Né? E, obviamente, isso é uma barreira para que eles digam: estou deprimido, estou triste, tenho pensado em morrer, preciso de ajuda. Uma particularidade que nos parece que vem acontecendo na nossa faculdade é o que é descrito na literatura como suicídios ou tentativas de suicídio em grupos. Tá? Então, quando são comunidades são eventos que ocorrem em comunidades, né, que têm uma proximidade espacial ou uma proximidade temporal que é muito maior do que nós esperaríamos, com taxas, né, de tentativas ou de suicídios muito maior do que nós esperaríamos. Isso eventualmente acontece em situações de massa, como, por exemplo, um ídolo comete suicídio. Tá? E daí todos aqueles que seguem ou que se identificam com ele eventualmente ficam em risco aumentado, ou em comunidades, de fato, escolas, isso acontece com alguma frequência, comunidades um pouquinho mais fechadas, então há descrições, por exemplo, em comunidades indígenas, e parece, pelo grande número de tentativas que aconteceram nos últimos meses na nossa faculdade, que isso pode estar operando. E qual o mecanismo? Eventualmente é o contágio, o fato de eu olhar alguém próximo de mim, com quem eu me identifico, com um comportamento determinado e que eu posso pensar que essa, então, é uma saída para a tristeza ou a depressão que eu estou sentindo. Tá? O maior efeito, né, desse contágio emocional é entre os jovens. Os estudos mostram que, a partir dos 25 anos, isso é desprezível, exceto em comunidades muito fechadas, como, por exemplo, uma unidade de internação psiquiátrica. Obviamente, indivíduos todos em alto risco, quando observam alguém com uma tentativa ou um suicídio completo, eventualmente ficam, né, no maior risco. Mas, de uma forma geral, o que é descrito é entre jovens até 25 anos de idade. Para que nós possamos conter isso, esse evento, é fundamental que, após uma tentativa ou um suicídio completo, todas as estratégias possíveis sejam implementadas para minimizar um contágio. Tá? E ele acontece quando alguém exposto, então quando alguém vulnerável é exposto à comunicação sensacionalista ou glamorizada ou mostrando aquele comportamento como uma solução. Então, o risco de contágio, se sabe, é mitigado através de comunicações. Vocês sabem que existe todo um procedimento da imprensa em, por exemplo, não divulgar eventos de suicídio, né, muito menos descrever situações, ou quando eventualmente isso escapa e passa, mas há toda uma diretriz que a imprensa segue, que infelizmente ainda não é seguido pela indústria cinematográfica. Mas que o fato de incluir descrições gráficas ou detalhadas do método, localização, circunstâncias, glorificar ou glamorizar o ato, são situações que podem intensificar outros comportamentos de outras pessoas, né? E a ideia de estimular a busca por ajuda e fornecer informações importantes, acuradas, teriam um papel de reduzir. Então, o que nós temos feito é o que se chama são respostas às situações que ocorreram na nossa faculdade, e que tem tido o objetivo de facilitar a elaboração daqueles que estão acompanhando a situação, dos colegas, enfim, que estão acompanhando, mitigar os efeitos negativos da exposição aos eventos e prevenir que outras pessoas tentem suicídio. Tá? O que
nós estamos feito o que nós temos tendo feito é feito nas maiores organizações médicas e científicas dos Estados Unidos. Isso aqui são iniciativas da Academia Nacional de Medicina dos Estados Unidos, iniciativas da Associação Médica Americana, todas elas de prevenção do suicídio. As maiores universidades dos Estados Unidos apresentam programas de bem-estar para os médicos, que incluem promoção da saúde mental e prevenção de suicídio, com aqui, por exemplo, uma gama de serviços para atender professores, funcionários e acadêmicos. Outro exemplo da Clínica Mayo, outro exemplo da Universidade da Califórnia, da Universidade da Califórnia de San Diego. O que a partir da identificação dos eventos que aconteceram e que, da situação da nossa faculdade, o que nós fizemos, né? Tendo identificado um número grande ou maior do que esperado de tentativas de suicídio, algumas que foram sucedidas por internações psiquiátricas, nós criamos um grupo de trabalho. A professora Beatriz Tess, que está aqui sentada, é uma pessoa importante nessa articulação de diferentes profissionais, de diferentes departamentos e de institutos. E, a partir daí, e toda uma mobilização da diretoria da Faculdade de Medicina, dos grupos de apoio aos alunos da nossa faculdade, nós criamos uma linha telefônica, que o professor Lotufo vem gerenciando, que proporciona atendimento 24 horas para os acadêmicos. Na verdade, não é um atendimento, mas é uma linha, uma estratégia amplamente implementada nos diferentes locais nos Estados Unidos e que nós temos no Brasil, inclusive, de atendimento de pessoas que estão numa crise. Foi criado um espaço na Faculdade de Medicina em que os alunos pudessem acessar a qualquer momento, principalmente naqueles momentos de uma situação aguda de ansiedade, enfim, de situações, reações emocionais intensas, como resultado dessa situação. E nós estamos num processo de contratação de 2 profissionais que vão atender esses alunos, né, e articular com os diferentes sistemas de apoio a eles na nossa faculdade. E nós implementamos um rastreamento de sintomas depressivos e ideação suicida nos nossos acadêmicos, particularmente naqueles mais próximos dos acadêmicos que fizeram tentativas de suicídio. E a partir da identificação, então, de sintomas depressivos, o aconselhamento e o encaminhamento desses alunos para uma avaliação psiquiátrica. Nós fizemos inicialmente uma reunião com os alunos e com o objetivo de esclarecer os fatos, entender os fenômenos, aumentar o conhecimento sobre doença mental, buscar reduzir o estigma. E foi feita uma reunião com todo o grupo, como nós estamos fazendo aqui, muito parecida, e que foi seguida por uma reunião em pequeno grupo, onde esses aspectos foram levantados e o rastreamento para os sintomas depressivos foi feito. E um dos estressores importantes identificados foi a fragmentação social e hostilidade entre os acadêmicos, entre os estudantes. Uma falta de coesão social e, mais do que isso, uma hostilidade entre eles. A partir daí foi feita uma nova reunião, e aí buscando aumentar a coesão social entre eles. E com essas 2 reuniões nós alcançamos 97 alunos que preencheram, que responderam o nosso rastreamento, e a partir daí nós encaminhamos aqueles com sintomas altos de depressão e aqueles que mostravam pensamentos de morte, intenção suicida e planos para executar o seu suicídio. Foi feita ainda uma
uma ação de educação, né, numa jornada do estudante de medicina, no nosso Instituto de Psiquiatria, encaminhando os alunos de alto risco. Essa reunião faz parte dessas ações, buscando aumentar o conhecimento de vocês sobre a depressão, sobre suicídio e ajudá-los em situações específicas. E nós estamos atualmente refletindo sobre estratégias de educação e promoção da saúde mental e prevenção de burnout, depressão e suicídio na nossa escola, com o objetivo de implementar essas ações a longo prazo. Para terminar, eu só gostaria de dizer que acho que esse artigo publicado no New York Times, de um médico que fala sobre a sua experiência com depressão, não é qualquer coisa, um médico escreveu um artigo sobre a sua depressão, publicada no New York Times, e o título é esse, né, que o silêncio é o inimigo para os médicos que têm depressão. Então, o que nós fizemos com os filhos de vocês, de conversar, de explicar, de contar as nossas próprias experiências, de poder dizer para eles que é ok, né, é adequado, é saudável que eles possam falar sobre as dificuldades que eles estão enfrentando. Esse momento hoje de nós podermos falar sobre isso e de, sem dúvida, as conversas que vão seguir nas casas de vocês sobre isso, talvez seja uma das ações mais efetivas para identificar aqueles que precisam de ajuda, buscar ajuda e evitar que situações trágicas aconteçam na nossa escola, nas nossas famílias. Muito obrigado pela atenção de vocês.